Vamos caminhar então hoje de manhã mais um pouco nesse tema. Não julgueis, devemos julgar uns aos outros. Você já se queimou nisso aí? Chegou para alguém, quis falar alguma coisa, pode ter sido alguma coisa até assim muito básica, né? Você chega, sei lá, o cara na sua frente na estrada, dirigindo, está com o pneu furado. Né? E você tenta chamar a atenção dele, você está na pista chamando, né? Ó, tá furado, e ele sem dar a mínima, ele vira e te xinga, né? De uma forma, e você, mas eu só estou tentando ajudar. Ou pior, você chega perto de alguém e quer de fato trabalhar alguma coisa, uma crítica construtiva. Apontar um erro, apontar alguma coisa que não foi legal que você viu na vida daquela pessoa. E aí a resposta pode ser das mais variadas. Não é da sua conta. Quem você pensa que é para vir falar assim comigo? Você está me julgando. Você está julgando minhas intenções. Você está julgando o meu coração. Você não pode julgar. Você acha que é melhor do que mim ou do que eu? Do que eu, obrigado. Né? E a gente, quantas pessoas já foram queimadas? Você já recebeu alguma resposta assim, alguma vez? Ok? Alguns, ok. E às vezes até o medo de receber essa resposta de novo, a gente já começa a se retrair, eu fico na minha, eu não vou me envolver, não vou falar nada, cada um que se cuide, não é problema meu, cada um cuida dos seus próprios problemas. Então nós vamos tratar desse assunto. A nossa igreja tem sido criticada, às vezes por causa que nós ainda aplicamos a velha prática bíblica de disciplina eclesiástica, disciplina na igreja, disciplina bíblica, quando chegamos ao ponto de ter que excluir um dos nossos por algum pecado que a pessoa se recusa a se arrepender. E às vezes surge essa questão, a piba, ela é muito dura, ela está julgando. Jesus disse que não é para julgar. E às vezes nosso convívio uns com os outros, isso é atrapalhado. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 3 coisas aqui hoje de manhã. Primeiro, rapidamente lembrar qual que é a posição do mundo, como que a nossa cultura nos afeta nisso. E depois vamos olhar um lado da moeda, que é o que a Bíblia diz sobre não julgar uns aos outros, que não devemos julgar. E nós vamos olhar textos que falam sobre isso. E depois sobre o outro lado da moeda, o que a Bíblia diz sobre, sim, julgar uns aos outros. Como, então, devemos julgar? E tentar tirar algumas aplicações disso para nós, então. Então vamos pensar na posição do mundo. O nosso mundo hoje é um mundo que, assim, gosta de julgar, no sentido assim, o que fala, não o que pratica. Não muito. Na verdade, muito pelo contrário. Nós vivemos num mundo em que o que é valorizado, a verdade máxima é ser hipertolerante. Tudo se tolera. Tudo está certo. Qualquer opinião está legal. A única coisa que não pode fazer é ser intolerante. A gente tolera tudo, menos os intolerantes. Né? Uma grande contradição aí. Né? Olha, se você tem essa opinião, você está certo. A outra pessoa tem opinião, você está certo. Aí eu lembro de o filme antigo, né, O Violinista no Telhado, em que o personagem principal ele está chegando lá para o centro da sua aldeia, e ele está distribuindo leite para todo mundo, vendendo leite para todo mundo, e chega os homens, estão conversando e debatendo um assunto, e um chega com uma posição, e ele olha, né, você tem razão, né? Aí daqui a pouco o outro contra-argumento fala, não, mas não está certo, olha assim, assim, assado, e traz outros argumentos, e ele chega, você também tem razão. Mas aí um terceiro chega, mas peraí, ele tem razão, e o outro tem razão, não pode ter os dois terem razão. E ele vira, você também tem razão. Esse é o nosso mundo, todo mundo tem razão, tudo está certo, menos você dizer que alguém está errado. A única coisa que não pode é você chegar para alguém e falar, a sua conduta, a sua crença, a forma que você leva a sua vida é errado, é pecado. Não,
Não toque nessa palavra. É palavrão. Você não pode dizer isso. A autonomia pessoal. Ou seja, eu mando no meu nariz. Eu posso até dizer que a realidade ao meu redor é diferente do que é. Eu posso redefinir o mundo a partir de mim mesmo. Esse é o bem maior. Se eu quero falar para todo mundo que verde é azul, que rosa é laranja, problema o meu. Cada um tem a sua perspectiva, quem manda é você. E a questão é que isso tem afetado todas essas coisas que os irmãos já sabem muito bem. A questão do homossexualismo. Qual o papel da sexualidade? O que é certo? Como Deus criou isso? Vindo da criação, de um Criador que objetivamente criou esse mundo e deu as ordens para esse mundo. Ideologia de gênero. Eu não me sinto mulher, eu não me sinto homem, eu não sou. Eu posso ser uma coisa por fora biologicamente, mas a realidade mesmo de quem eu sou é aquilo que eu defino. Do jeito que eu defini. Ou se eu nem quiser definir, eu vou ser o que eu quiser. Aborto. Porque como que o aborto entra nisso? A definição, se aquele ser dentro da barriga da mãe é um bebê, ou se é um feto. Quem define? Ela. Porque ela tem autonomia. Ela define a vida dela, o corpo dela, ela escolhe do jeito que ela quiser, porque o bem maior é a autonomia pessoal. Eu sou lei para mim mesmo. Eu posso redefinir a minha própria realidade. Nem a natureza tem direito sobre mim. Com quem eu me relaciono. A sua opinião é tão válida quanto a minha. Se eu digo que aqui nós temos 1000 pessoas, então nós temos 1000 pessoas. Porque eu defino o que eu quero falar e do jeito que é. É problema meu. Se eu falo que essa camisa não é rosa, né? Então não é rosa. E você acha que é rosa? Problema seu. É a sua perspectiva. E todas as perspectivas são válidas igualmente. Se não vale mais a pena... Na verdade, quanto a isso, eu tenho até uma briga com minha esposa sobre algumas das minhas camisas em casa. Você tem com a sua esposa também? Né? A gente tem uma briga de perspectiva. Essa é rosa, né? Lilás. Homem tem 5 cores, tá? Ok? Certo? Né? Amém, homens? Não é verdade, né? Vermelho, azul, amarelo, verde, rosa. Acabou, ok? Salmão é um peixe, não é uma cor. Pêssego é uma fruta, tá bom? Ok? Não vamos confundir as coisas, beleza? Essa é a minha perspectiva, ok? Gente, até algumas questões, assim como o suicídio, é fruto disso tudo, da autonomia pessoal, da perspectiva que eu defino a realidade por mim mesmo. Se não vale mais a pena viver com o meu sofrimento, eu posso acabar com a minha vida. Aí entra a eutanásia, o suicídio, a expressão máxima de autonomia. Eu defino como eu vou terminar a minha própria vida. Irmãos, admite, tem algo ali que nos atrai. Pensar assim, que eu defino o mundo ao meu redor, eu defino a minha vida, eu defino tudo, enche o nosso peito, né? Ergue o nosso nariz, tá aqui é legal essa doutrina, essa perspectiva. Eu quero ser mestre do meu destino, eu quero ser Deus de minha vida. Mas onde começou essa realidade? Vocês lembram, né? Gênesis 3. Em que lá no jardim, Adão e Eva desobedecem à ordem de Deus para se tornarem como Deus. Não, o que Deus está falando que certamente morrerás? Nem tanto. Não é bem assim. Na verdade, você vai ser como Deus. Então, com essa realidade, que cada pessoa é lei para si mesmo, mestre do seu próprio destino, pode definir a realidade, como que isso afeta a questão de se eu posso ou não julgar outras pessoas. Julgar, então, se a minha visão é tão válida quanto a sua, julgar é visto como ser fechado. É ter cabeça fechada, é ser arrogante.
eu sou melhor do que você. A minha opinião, a minha visão de realidade, os meus valores são mais importantes do que os seus. E por isso eu julgo você. Não, nossa, você também se acha, né? Você vem aqui falar, não, mas eu penso diferente daí. Dizer que alguém está errado, então, é ser intolerante. É ser fundamentalista. É ser radical. Também vai falar que você é um daqueles que acha que só tem uma verdade. Eu sou assim. É essa aqui, ó. Porque Deus criou um mundo, Ele define a realidade e Ele diz como ela funciona. E está aqui. Não é complexo. Não. Eu sou Deus para mim mesmo. Então, o que o mundo faz com a Bíblia e com Jesus? Ela faz uma releitura do mundo, de Jesus. Ele faz uma releitura da Bíblia. Não, a mensagem de Jesus é só amor. A mensagem de Jesus é graça. A mensagem de Jesus é aceitação. E pega um lado, uma fatia só, e não a Bíblia como um todo. E irmãos, nós vemos muito isso, como o pastor Bimael estava falando no Facebook, isso, né? Crentes, igrejas populares que colocam gente, vocês são muito fundamentalistas, radicais. Jesus, a mensagem dele é aceitação, amor, abraçar todo mundo. Então, disciplina na igreja não tem lugar. Quem é você quem é a igreja para invadir a minha vida? E tornar a minha vida particular algo público? É problema meu, não é problema de vocês. O pessoal chega ao ponto, muitas vezes, de achar que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. A gente acabou de ver aqui a questão de Gideão, né? Mata exércitos inteiros, né? Acaba com todos os povos. Se Deus é bravo, se Deus é vingativo, é cruel. Não, o Deus do Novo Testamento deve ser outro tipo de Deus, né? E aí lá, não, aí você vê Jesus com as criancinhas, e é só isso que eu quero pensar, quero pegar só esse. E não as partes, que um dos assuntos que Jesus mais trata é do inferno. A questão do que o Novo Testamento deixa claro com toda a Bíblia, da santidade de Deus que virá para julgar. E que quem vai julgar é Cristo Jesus. Julgar todos. Mas inferno não deve existir. Porque o inferno é a expressão máxima do juízo de Deus. Que Deus define quem é quem. Mas aí não. Não, uma eternidade sofrendo, fogo eterno, não. A gente precisa melhorar e mudar isso aí. Deus não pode ser amor e ainda condenar pessoas para sempre no inferno. Aí como fica a decisão de cada um? Respeitar cada um, o que eles acham. Então, o problema é que não é apenas uma questão que nós não podemos julgar os outros. Mas logo depois, a mesma lógica está dizendo que nem Deus pode julgar outros. Deus é o bom velhinho. Deus só está lá para abençoar. Né? Passa a mão na cabeça, está tudo bem, eu te amo mesmo assim. Não precisa mudar nada. E nossa autonomia de viver como bem entendemos, sem consequências, é uma tentativa de desbancar o próprio juiz do universo. Eu querer ser Deus para mim mesmo, sem pagar as consequências, é tentar tirar Deus do trono. Mas o que a Bíblia então diz a respeito de julgar uns aos outros? Então vamos para Mateus 7, ok? Nós temos vários textos na Bíblia que falam de não julgar. Nós vamos olhar alguns deles, não todos, mas um dos principais, talvez a principal passagem, é Mateus 7, de 1 a 5. Okay, se você quiser estudar mais depois, ele está em paralelo com Lucas 6, 37 e 42. Aqui nós estamos chegando no final do Sermão do Monte, de Jesus, mostrando como é a vida dentro do reino de Deus. Olha os versículos, então, Mateus 7, vamos ler versículos 1 a 5. Não
julgueis, para que não sejais julgado. Porque sereis julgado pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Por que vês o cisco no olho do teu irmão, e não reparas na trave, na viga que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Ok, vamos fazer algumas perguntas aqui para o texto então. O que exatamente, Jesus é muito claro, não julgueis, para que não sejais julgados. Ok, o que exatamente ele está falando? Porque a gente vai ver daqui a pouco, em 1 Coríntios 5 e 6, que chama a gente para julgar. Então, a Bíblia não pode dizer, não pode julgar e julgue ao mesmo tempo, dizendo a mesma coisa. Ok, isso é contradição. Então, a Bíblia não tem contradição. Então, o que exatamente Jesus está falando aqui? Que condenação, que julgamento ele está condenando? É todo tipo de definição, ou de discernimento, ou de decisão, ou é algo específico aqui dentro desse contexto? Então nós precisamos olhar o contexto. Muito do que Jesus está falando aqui, no Sermão do Monte, especialmente no final, nesse trecho do Sermão do Monte, é contra a falsa religião dos fariseus. A falsa religião de pessoas que gostam muito de parecer que são piedosos por fora, mas por dentro o coração está totalmente distante de Deus. Quer ver? Olha, volta lá no 5:20. O que Jesus está falando? 5:20. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Os escribas e os fariseus eram os especialistas da lei de Deus. E a brincadeira deles era fazer longas listas, não só da lei de Deus, mas fazendo leis em cima das leis e regras para não nem cair perto das regras, e mais regras para ser os mais santos e perfeitos, mas não tão preocupados com o seu coração, mas para parecerem santos, e andar para todo lado, e todo mundo, esse cara, aí sim, esse cara é de Deus. E eles chegavam com um ar de piedoso, tudo, mas era orgulho puro. E Jesus começa a trabalhar aqui, esses caras que todo mundo achava que esses sim seguem toda a lei à risca. Jesus está, não. A verdadeira lei é muito mais do que isso. Aí a gente já fica desesperado. Se eles não conseguem seguir a lei, e a gente? Mas o que Jesus trata é que a lei vai mais profundo. A lei trata o coração. O que precisa é uma transformação do coração para a volta da base da lei, que é amar a Deus e amar ao próximo. E nós sabemos que quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, aplicando sua palavra em nós, com corações transformados por causa de Cristo Jesus. O que Ele fez nos dando a sua vida na ressurreição. Mas Jesus está trabalhando aqui com esses fariseus, e com todos que acham, não, esse é o padrão de piedade. Não, o padrão é muito mais alto. Olha o capítulo 6, versículo 1. Cuidado para não praticardes boas obras diante de homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está no céu. O que esse pessoal gostava de fazer? Fazer alguma boa obra, ajudar alguém para todo mundo ver. Né? Ele ia lá ajudar, dar uma oferta para alguém, né? Ajudar a casa, levar uma refeição para alguém que estava doente. E aí quando estava na porta entregando, tirava uma selfie assim e postava lá no Facebook. Né? Olha lá, né? Glória a Deus, né? Dá um glória a Deus aí, né? e põe lá, para todo mundo ver. Fala, isso não vale. Olha o versículo 2. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Olha o versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas. Mais uma vez, ele está tratando a hipocrisia. Pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. O camarada só ora na igreja.
Né? Pede para alguém no culto de oração oral, no grupo de oração dos homens, das mulheres. Ó pai de Abraão, Isaac e Jacó. E ele começa a contar toda a história da Bíblia ali, para todo mundo falar, olha, esse cara é piedoso. Esse aí, olha, eu queria ser como ele um dia. Mas é só para aparecer. Jesus está falando, não, de jeito nenhum. Versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Você vê que o cara na rua, ele entra na igreja, cabisbaixo, né, compenetrado, andando passinhos pequenos. Que foi não, meu irmão? Mas o que está acontecendo? Não. Sabe, né? Ai, eu estou com tanta fome. Mas por quê? Não, você quer, compra uma coisa ali na padoca missionária. Né? Não. Eu estou jejuando. Né? Deixa eu falar, gente, não é, você já recebeu sua recompensa. Isso é hipocrisia. Versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. É interessante que aqui ele fala sobre a ansiedade, e que Deus cuida de nós, mas justamente o que os fariseus e esse pessoal fazia, valorizava as aparências e valorizava demais a riqueza. Valorizava demais o que as pessoas lhe davam, por achavam que eles eram espirituais. E por fora parecerem espirituais, Jesus fala outros lugares, mas por trás eles estavam roubando viúvas e órfãos, despejando de suas casas. Quando você chega depois do nosso texto, nos versículos 15 e 16 do capítulo 7, ele vai já deixar as claras, cuidado com os falsos profetas. Então esses que vêm disfarçado com pele de ovelha, esses que vêm parecendo espirituais, mas não é nada daquilo, é tudo falso, é tudo hipocrisia. Ok? Então esse é o contexto que nos ajuda a entender, quando ele está falando aqui de julgar. Agora olhe o próprio texto, capítulo 7, versículos 1 a 5. O contexto está falando de hipocrisia. E o nosso texto, está falando disso? Olha o texto, olha de novo. Ele está falando de hipocrisia? Tá, né? Ele até usa a palavra, versículo 5. Hipócrita. Qual que é a acusação de Jesus? De alguém que que vai lá apontar o dedo no nariz, ou melhor, no olho do outro, fala, olha, você tem um problema, né? E você está errado. Quando ao mesmo tempo, ele tem algo ainda pior na sua própria vida, que não quer tratar. Ele é muito rápido para ver todos os defeitos dos outros, enquanto ele é cego de ver os seus próprios. E Jesus é muito, é quase engraçado a hipérbole que ele coloca aqui, né? Aquele cisquinho que está fazendo a pessoa piscar, e tem alguma coisa e está ardendo aqui, o olho já está vermelho, e ele olha, e naquela época não tinha espelho direito, né? E ele não sabe tirar e ver, e você olha, mas o cara que está chegando lá, está com uma viga no seu, né? E ele andando por aí, e vai derrubando gente conforme ele anda, e que foi? Que você está olhando? Meu amigo, você tem... Não tem nada não. E ele não aceita nada, ninguém pode ajudá-lo, e ele ainda acha que pode ajudar todos os outros. Eu falei, meu, você é hipócrita, você é cego. Não julgue, porque você mesmo vai ser julgado. Você está falando o que tem no olho dos outros, olha o que tem no seu. À medida que você usa, né, a trena que você vai carregando por aí para medir os outros, opa, você tem defeito. Opa, tá difícil, né? Opa, você tem defeito. Vai ser usado para julgar você. Então, cuidado. Cuidado, não julgueis. Não saia por aí fazendo julgar, é perigoso. Deus vai usar a mesma medida com você. Gente, nós percebemos a justiça disso que Jesus está falando. A gente fica indignado quando recebemos uma multa por um farol queimado, e daí depois você anda por aí, sei lá, vê um carro da polícia ou da prefeitura que está com o farol queimado também. Você não fica indignado? Né? Que aquele que está aplicando a multa, o pessoal faz do mesmo jeito. Ou aquele
nossos dias, os críticos de cinema, os críticos de culinária, que são especialistas em achar defeito no filme, na comida, em alguma coisa, mas o cara nunca vai saber preparar ele mesmo um prato. Ele é expert, mas ele é... Não, eu sou um crítico. Expert em achar defeito nas coisas, mas ele mesmo não consegue produzir absolutamente nada. Então é melhor não julgar. Seja humilde, seja tranquilo, não saia correndo para medir, dá nota para as outras pessoas. 2 exemplos disso, bem práticos, nós vamos achar em Tiago, onde ele também trata esse assunto. Olha para Tiago capítulo 2, depois a gente volta para terminar Mateus 7. Tiago 2, versículos 1 a 9. Olha que interessante, uma forma que isso estava aparecendo na igreja naquela época. Tiago 2, 1 a 9. Olha só a situação. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo, roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, em mostrar desatenção para o que vem com roupas caras, e lhe disser, senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho meus pés. Não estáis fazendo distinção entre vós mesmos? E olha só, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimam e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia fazeis bem, se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado. E por isso sois condenados pela lei como transgressores. Então, uma forma muito clara que essa questão de juízo, esse tipo de juízo, é de começar a medir as pessoas que ele fala com padrões pecaminosos, padrões perversos, humanos. Olhar para as pessoas e já começar a dar nota na cabeça. Esse cara deve ser mais ou menos assim, mais crente, menos crente, mais rico, menos rico. E eu me aproximo ou não dele, eu cumprimento no intervalo ou não, eu vou sentar do lado ou não, vou chamar para o meu grupo de casais ou não, dependendo da minha perspectiva de como ele é. E não olhando a questão da graça de Deus, que nos traz todos, e que são muitos os pobres e poucos os ricos que Deus tem chamado. Muitas vezes ele diz os ricos, muitas vezes, nem sempre, mas são aqueles que justamente estão levantando a voz contra Deus, blasfemando, falando, não preciso de Deus. E oprimindo os outros, ele fala, são esses que vocês estão valorizando? Estão julgando de forma errada, aparências, discriminação social. Mas é o resultado que ele quer, a lei do amor ao próximo. Vira para o capítulo 4 de Tiago, versículos 11 e 12. Outro exemplo desse tipo de juízo, de julgamento errado e hipócrita. Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Depois ele fala da importância de se humilhar diante de Deus, de não ser amigo do mundo, mas amigo de Deus. Versículos 11 e 12, Tiago 4 diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. E há um só juiz, legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Aqui ele está falando de maledicência, de pré-julgamento. E ele fala, quando você faz isso e começa a espalhar fofoca para as outras pessoas sobre o que tal pessoa fez ou não fez, você está julgando ela. E ao julgar essa pessoa, você está negando a lei do amor ao próximo.
aquilo que Cristo, a lei de Cristo que Ele tem para nós, de amar a Deus e amar ao próximo. E você dizendo que não. Esse lance de amar ao próximo, não. Eu posso falar mal do outro sim. Isso não aplica a mim. Então o que acontece? Eu me coloco acima dos padrões, acima da lei de Deus. Isso não vale para mim. É que nem quando a gente está andando de carro e a gente vê algum lugar que o limite de velocidade, assim, está ridículo. Ninguém anda naquela velocidade ali. E você fala, isso não se aplica para mim. Aqui, acho que o espírito da coisa é um pouco diferente, né? E aí você se coloca acima da lei. Quando nós falamos mal, quando há maledicência, eu estou falando que a lei de Deus, de amar ao próximo, de não falar mal um dos outros, eu estou me colocando acima disso. A lei de Deus não se aplica a mim. Eu sei melhor do que Deus. Só que, se eu estou julgando a lei, quem que pode julgar a lei? Quem faz a lei e quem é o juiz. E se eu estou fazendo isso, eu estou me fazendo legislador e juiz. E só que só tem um. É o que ele diz no versículo 12. Um só legislador, um só juiz. Aquele que pode salvar e destruir. E não é você, meu amigo. É Deus. Ou seja, qual que é a lógica dele? Quando você fala mal, está espalhando maledicência, você está se colocando no lugar de Deus. Julgando, condenando, fazendo o que só Deus pode fazer. Então, nós temos um problema. Se tudo isso não podemos julgar, volta lá para Mateus 7. Se isso tudo é verdade, então como quer dizer que nós não devemos tratar o problema um do outro? Quer dizer então que eu não posso, se eu falar alguma coisa, um problema que está na sua vida, eu estou te julgando. Eu estou dizendo, olha, você está pecando, você tem um problema. Se eu fizer isso, não pode então? Como que fica o problema do outro? Olha o texto. Mateus 7, 1 a 5. Meu irmão está com cisco no olho. O que eu faço? Eu deixo lá? Mas está atrapalhando a sua vista. Está machucando ele. O que eu faço? Se eu devo amar ao próximo, como já deixou claro, como que eu faço para ajudar, sem estar julgando? Percebe então que o ponto do texto aqui, não é o não ajudar, mas é o julgar hipócrita. Porque olha o que ele diz, ele não está dizendo então, não pode ajudar o próximo. Ele diz assim, versículo 5, tira o primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Sim, o alvo é ajudar o seu irmão. Sim, o alvo é tirar o cisco do olho dele. Sim, é ajudá-lo a enxergar melhor. Sim, ele tem um problema e precisa que alguém aponte o dedo e fala, meu amigo, eu sei qual é o seu problema. Está aqui, ó. Eu vou ajudar você. O problema não é esse. Não é esse tipo de julgamento. O problema é querer fazer isso enquanto você está com uma viga pendurado na sua vista, no seu olho. Aí não faz sentido. Você chegar lá e falar, olha, você está com um problema de pornografia, e o camarada que está falando está em adultério. Eu chegar e falar, olha, eu estou vendo a sua fala está muito arrogante. Né? E o cara tem exatamente a mesma coisa e para todo lado, esnobando todo mundo. Não. Essa atitude hipócrita, essa atitude de querer condenar todo mundo, esse espírito crítico, que só vê os erros, só vê os problemas dos outros, isso Jesus condena, você está julgando. Esse é o principal problema aqui, o julgamento hipócrita, condenar o próximo por algo que eu mesmo estou fazendo. E este era o problema dos fariseus. Inventando regras e mais regras para avaliar o povo, e depois eles davam jeitinho, inventavam jeitinhos para eles mesmos não terem que cumprir as regras que eles inventaram, e ainda assim parecerem piedosos e santos. Jesus fala, dá um exemplo em Mateus 23, 16 a 21, você pode ler depois,
né, dando ais, né, falando, olha, condenando esses fariseus, falando, olha, joia, vocês falam para o pessoal, olha, né, tem que cumprir o que você jurar. Mas aí vocês dão um jeitinho. Não, se alguém jurou pelo altar do templo, aí você não precisa cumprir. Mas se você jurar pelo sacrifício que está no altar, aí você precisa. Então ele pegava você em pegadinhas, né? Falava, eu juro pelo altar do templo que vou te pagar. Mas ele sabe, não, jurar pelo altar não vale. É só pelo sacrifício do altar, porque tem um, né? Te peguei, não prometi nada, eu não preciso cumprir. Entendeu? Eles faziam umas coisas absurdas assim. Esse era o problema deles. É o julgamento hipócrita, fazendo um monte de regra e inventando jeitinhos para escapar. Então nós precisamos ver agora, se não podemos julgar, então como nós vamos tratar o pecado do irmão? O que está dizendo aqui não significa então que você precisa ser perfeito para você poder apontar o dedo em alguém que tem um problema. Mas é uma cautela para você não ser hipócrita e primeiro analisar o seu próprio coração antes de você falar do outro ou com o outro. Significa, queridos, uma atitude de graça, reconhecendo que eu não sou melhor, eu não sou o juiz. O que eu quero é a sua recuperação, não rebaixar você. O que eu quero é a sua edificação, ajudar você a enxergar melhor. Eu quero a sua pureza, eu quero a pureza e a edificação da igreja. Eu quero a glória de Deus. Então avalie a si mesmo antes de você ir confrontar alguém, conversar com alguém com um problema em sua vida. Agora, não usa isso como fuga, tá? Às vezes a gente usa como fuga, eu não sou perfeito, quem sou eu para falar? Então eu não posso falar nada. Não. Tenha humildade, autoavaliação, talvez confissão diante de Deus, tire a trava. Você tem que tirar a trave do seu olho, para então tirar o cisco. E é interessante que o indício dessa cautela também está no versículo 6, que possivelmente parece estar envolvido aqui. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles as pisem, e os cães, voltando-se, vos despedacem. Então parece que ele falando, olha, não é agora também sair falando para todo mundo. Cuidado. Uma crítica construtiva, que vai ajudar, é algo santo. É algo que você vai ajudar alguém. Os versículos 1 a 5 falaram de fazer isso com um irmão. Mas cuidado se não está fazendo isso com um porco. Com um cachorro. E eles usam esses termos de pessoas que assim, está nem aí. Que vai virar, pegar isso e voltar contra você. Agora, nem sempre a gente vai saber quem é. Se é membro da igreja, se é irmão em Cristo, nós precisamos confrontar. Porque ele está aqui. Ele não está chamando a gente para sair pelo mundo afora, né, apontando o dedo nos problemas de todo mundo. Não é a gente que julga o mundo. Nós vamos ver em 1 Coríntios 5. Mas tem pessoas que já resistiram a tal ponto que a gente fala, tá bom, deixa ele do jeito que está. Precisamos orar, compartilhar o evangelho, mas também um cuidado para isso, que isso não seja uma fuga e uma desculpa. Eu não vou falar nada, porque eu já sei que ele não vai aceitar. Será? Creia no poder do Espírito Santo e fale. Irmão, se a gente vivesse uma vida em que não pudesse apontar o erro um do outro, e não é isso que o texto aqui está dizendo, seria um desastre. Imagina na vida normal, você acorda para ir para o trabalho, escolhe uma roupa para vestir, sai depois do café, e sua esposa não pode avisar para você que a sua gravata roxa está ridícula com a sua camisa laranja. Ela não pode falar nada, porque eu não posso te julgar. Não posso falar que você escolheu errado. Você tem um péssimo gosto, né? Aí você entra no carro, dirige para o serviço, nenhum outro carro dá um sinal e buzina para avisar que o seu pneu traseiro está furado. Você estaciona e no seu serviço você termina de montar uma apresentação para a diretoria sobre a situação financeira da empresa. Você envia para a sua equipe antes de apresentar e todos só elogiam. Que demais. Olha, muito bom. A sua apresentação, a sua planilha, o seu PowerPoint está perfeito. E ninguém tem coragem de dar um toque de que você esqueceu de incluir um número essencial e que sem esse número, você vai passar a maior vergonha
E pode pôr em risco até o seu próprio emprego. Ninguém fala nada, porque não pode julgar. Você, não, só, tapinha nas costas, parabéns, foi muito bom. Depois do serviço, você volta para o estacionamento, pegar o seu carro, só que agora você percebe que está no chão, Ninguém avisou que estava o pneu furado. E aí você troca o pneu com muito esforço, A sua linda gravata roxa e sua camisa laranja estão já todas manchadas agora. Você entra no carro e o carro não pega. Você deixou o farol ligado, ninguém te avisou. Porque, vai que é dele, Eu não posso falar que ele estacionou e esqueceu alguma coisa. Arriou a bateria. Gente, é um exemplo ridículo, mas viver assim seria um desastre. Quanto mais, então, viver sem que alguém nos confronte com o nosso pecado, que tem consequências eternas. O teólogo alemão Bonhoeffer diz assim: nada pode ser mais cruel do que a ternura que confirma outra pessoa no seu pecado. E nada pode ser mais compassivo do que as exortações severas que chamam um irmão para abandonar o caminho do pecado. Queridos, graça e amor é sim falar do cisco. A cautela é cuidado com você primeiro. O problema é que a resposta que nós temos ouvido de pessoas, especialmente pessoas da igreja que nós temos tentado correr atrás, tratar, por causa de uma vida em pecado, por abandonar a igreja, o pessoal já imediatamente já puxa a faca e fala: não, peraí, vocês não seguiram todos os passos, certos lá de Mateus 18 na Bíblia, então, você não falou comigo primeiro. E aí, talvez, quando falou com ela primeiro, não, mas você está me julgando, você está julgando o meu coração, não é da sua conta, você está invadindo a minha vida particular. Por isso a Bíblia traz o outro lado da moeda. Depois de falar da nossa atitude, nossa cautela, de não sair com corações arrogantes, hipócritas, julgando os outros, isso é errado. Agora ele vai falar de como sim devemos julgar. Vai para 1 Coríntios 5, versículo 1. Primeira Coríntios 5, 1, até o 6, capítulo 6, 11, vai dar algumas situações em que sim, devemos julgar como igreja, como membros da igreja. Vamos começar, são duas situações que Paulo vai tratar aqui dos coríntios. Olha, então, 1 Coríntios 5, 1. De fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. E estáis cheios de arrogância? Não deveis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? Embora eu esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem fez isso, como se estivesse presente. Quando vos reunirdes em nome de nosso Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, junto com o poder de nosso Senhor Jesus, entregai esse homem a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como, de fato, sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos escrevi por carta, que não vos associasseis com os imorais. Não me referia aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso, seria necessário que saísseis do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral, ou ganancioso, idólatra, ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer. Pois que me importa julgar os que são de fora? Não julgais vós os que são de dentro? Mas Deus julga
os que são de fora. Expulsai esse imoral do vosso meio. Percebe que ele fala de julgar aqui? O que está acontecendo? Essa primeira situação do capítulo 5 é a situação de imoralidade na igreja. Imoralidade que nem entre os gentios tinha. E eles estavam arrogantes, orgulhosos sobre isso. A gente aceita todo mundo aqui, talvez. Nós somos muito amáveis. Nós somos uma igreja acolhedora. E estavam acolhendo o pecado. E ele fala, eu já julguei esse camarada. Paulo julgou. Deus julgou. Vocês, coríntios, precisam julgar. Vocês não podem, eu já escrevi, não podem se associar com os imorais. Aí ele fala, peraí, agora deixa eu explicar. Não estou falando dos imorais desse mundo. Quem julga os imorais desse mundo, os incrédulos? O que diz o texto? Quem julga o pessoal de fora? Deus. Ok? Eles estão sem Cristo, eles estão condenados, se não se arrependerem e crerem em Cristo Jesus. Deus julga eles. Mas quem julga os de dentro? Ele pergunta, não são vocês? Não são vocês que devem ver se alguém quer. Olha a situação aqui do versículo 11. Agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, ele diz que faz parte da gente. Ele diz que é crente. Ele diz que conhece a Jesus, mas for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, bêbado, ladrão, com esse homem não deveis nem sequer comer. Sim, a igreja precisa discernir. A igreja precisa entender, olhar, julgar, não como um juiz que está ali definindo a lei, se vendo como o melhor, mas como irmãos, buscando a santidade. Ele usa o exemplo do fermento. O fermento, quando você coloca na massa, ela espalha. O pecado, quando você coloca na igreja, ela espalha. Então tem dois propósitos aqui. Primeiro, purificar a igreja. Alguém que está aqui se disfarçando de crente, foi batizado, testemunhou da sua fé, mas vive como imoral, ganancioso, caluniador, idólatra. Não. E ele não se arrepende. Fora. Ele não é dos nossos. E você, não é a igreja, não é os pastores, não é a liderança. Você, membro da igreja, não pode se associar com ele. Não é seu amigo no Facebook. Você não vai comer junto com ele. E você não chama ele para sua casa. Por quê? Não está falando que a gente trata os incrédulos assim. Nós queremos evangelizar os incrédulos, mas aquele que está se disfarçando de crente, está contaminando o evangelho. E a gente não se associa com esses. Mas isso é duro. É radical. Talvez. Mas é por causa do segundo propósito. Para que, ele diz, que agora, a destruição da sua carne, ele sofrendo agora, ele possa ser recuperado. Ele possa cair a ficha. E ele percebeu, opa, a minha vida não está sendo vivida de acordo com o Evangelho. E ele tem a oportunidade de voltar. O amor aqui é aplicado para preservar a igreja e preservar o irmão depois. O segundo caso aqui é o capítulo 6. Ele fala de outro tipo de juízo. Capítulo 6, 1 a 11. Atreve-se alguém entre vós, quando há queixa de um contra o outro, a levar a questão para ser julgada pelos injustos e não pelos santos. Qual que é a situação? Estava tendo brigas, agora não é uma questão de imoralidade, mas briga entre dois irmãos da igreja, e um problema, sei lá, de pagamento, de aluguel, sei lá, e eles levam para ser julgado pelo tribunal dos incrédulos, pelo tribunal da cidade, ok? Ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Não sabeis que iremos julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Assim, quando tendes negócios dessa vida para serem julgados, constituís como juízes os que são de menos estima na igreja. Pessoal de fora. Digo isso para vos envergonhar. Será que não há entre vós ao menos
que seja sábio para julgar as questões entre seus irmãos? Entretanto, um irmão leva outro irmão ao tribunal, e isso perante os incrédulos. O fato de terdes processos judiciais uns contra os outros demonstra que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o prejuízo? Mas sois vós mesmos que fazeis injustiça e cometeis fraude, e isso contra irmãos. Vamos parar aqui no 8, ele continua falando, gente, os imorais, os cobiçosos, os gananciosos que praticam práticas homossexuais não entram no reino de Deus. Mas nós não somos mais desses. Cristo nos purificou, nos santificou. Então, o que ele está falando? Gente, vocês estão levando essas situações para o pessoal do mundo resolver, quando vocês vão julgar um dia, quando Jesus voltar, o mundo. Vocês vão julgar inclusive os anjos. Vocês não conseguem nem resolver os problemas entre vocês? Isso está causando um mau testemunho perante a cidade. Nós falamos que somos um em Cristo. Nós falamos que nós amamos uns aos outros. E aí a gente briga um com o outro lá no tribunal. Tem nada a ver. O evangelho então não funciona. Cristo não uniu nada. Não. Foi melhor, meu amigo, é melhor você sofrer o prejuízo do que você entrar nessa. Você quer resolver isso? O que ele fala? Não tem ninguém ali, dentre vocês, sábio o suficiente para julgar essas questões? Não tem ninguém aqui que o Espírito Santo transformou o suficiente para lidar com essas dificuldades? Então eu pergunto, devemos julgar? A igreja, os membros da igreja devem julgar? Sim. Existem situações que precisamos julgar. O que está sendo julgado? Vidas que não condizem com o evangelho em sua prática. Vidas que não condizem com o evangelho em seus relacionamentos, os seus litígios. Quem deve ser julgado? Os de dentro da igreja. Porque Deus julga os de fora. Quem é que julga? A igreja. Esse não é um juízo de orgulho, se achando melhor do que o outro, falando mal dele, como nós vimos em Tiago. Porém, a igreja precisa julgar ou discernir quem é dos nossos e quem não é. Quem vive uma vida coerente com o evangelho é aquele que diz crer no evangelho, mas a sua vida não tem nada a ver. E nós procuramos restaurá-lo. Confrontamos uma vez, Mateus 18. Chega sozinho com ele, conversa com ele, comunicação direta. Ele não quer ouvir, chama mais um, trata com ele. Não quer ouvir, leva para a igreja, chance após chance para ele acordar, volta. Ele não quer saber, ele está se confirmando em seu pecado, se assentando ali no seu pecado, se identificando com o seu pecado. Ele não pode mais ser considerado um dos nossos. E é um juízo, sim, é um juízo de amor, não de orgulho, não dizendo que só nós somos melhores, mas com humildade. Sabendo que não somos, só estamos aqui pela graça de Deus. Olha Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Isso é escrito para você, meu querido. Igreja. Não é escrito só para os pastores. A carta para os Coríntios não é escrita só para os pastores, líderes espirituais. Ele é escrito para a igreja. Você, como membro da igreja, tem responsabilidade pelo testemunho do evangelho em nosso meio. Diante dos de fora, entre nós. E ajudar uns aos outros. Como? Definindo, vendo algo, fazendo isso com humildade. Olha, meu irmão, não é chegando já com, dando 2 pés no peito. Meu irmão, percebi algo que você postou lá no nosso grupo do WhatsApp que me preocupou. Aquilo não foi muito condizente com o evangelho, não. Eu gostaria de te ajudar. Você confronta. Aquilo é pecado. Você precisa se arrepender. Você chega com humildade, não porque eu sou melhor. Eu preciso da graça de Deus também.
E essa graça, esse amor, me leva a ajudar você e não deixar você confirmado no seu pecado. Tanto faz, não tem nada a ver com você. Eu chego com você desejando restaurar. Não, falar, agora é minha chance. Essa pessoa, eu lembro, 3 anos atrás ele me criticou. E agora eu peguei. Eu vi algo na vida dele, agora ele vai ouvir. Você pensou que você era bonzão, agora você sabe que eu vi que você falou. Não. Com cuidado. E um outro cuidado para que a gente, com humildade, para que a gente não se contamine. Não sendo puxado para dentro do pecado da outra pessoa. Me conta como foi. Me conta mais, eu quero saber. E a gente se alimentando do pecado do outro. E às vezes entrando no argumento, entrando no jeito. Não, ele fala, cuida de ti mesmo. Para que não sejas tentado também. Comunicação direta. Humildade. Visando a restauração. Mas quando advertiu 1, 2 vezes. Quando ele não recebe, a igreja tem que mostrar o amor da exclusão. E de não se envolver mais com essa pessoa. Irmãos, isso levanta uma pergunta que nós vamos encerrar com isso, que surgiu um tempo atrás, nos grupos de WhatsApp. A igreja é hospital ou é tribunal? A igreja é hospital ou tribunal? A gente começa a aplicar a disciplina bíblica, tentando restaurar, seguir esses passos, e aí as pessoas falam, não, peraí, a igreja não é para ser tribunal, é hospital, é para curar as pessoas. Mas pense bem num hospital. Você chega com um problema no hospital, o que vai acontecer lá? O que o médico vai fazer com você? Vai examinar a sua vida, e aí vai botar o dedo e falar, o seu problema é esse. Ele vai julgar. Ele vai discernir. E aí ele vai falar, e o que você precisa fazer é isso, isso e isso. Ah, mas não quero fazer, você não tem nada com a minha vida. Então beleza, tchau. Você não quer ser tratado? Aqui não é seu lugar. A igreja, sim, é um hospital. Onde nós precisamos de Cristo, que trata o nosso pecado, do Evangelho. Mas quando alguém recusa isso, aqui não é mais o seu lugar. E com muito amor, nós o expomos, nos tiramos do guarda-chuva da igreja, e Deus vai tratar diretamente dessa pessoa, para que talvez ele acorde e volte para Cristo. A igreja, composta pelos seus membros, é chamada sim a julgar os seus. Mark Dever, um pastor lá nos Estados Unidos, disse assim, se você é um cristão, a sua vida espiritual é da conta de outras pessoas, sim senhor. Você não está aqui sozinho. Você não está aqui para viver do seu jeito, a autonomia que esse mundo e a sua cultura nos pressionam. Mas nós estamos aqui para edificar uns aos outros em amor. E edificar, visar a pureza da igreja, a exaltação de Cristo, às vezes, muitas vezes, significa chegar ao lado, sem hipocrisia, com muito amor, muito carinho e humildade. Falei, irmão, nós precisamos conversar sobre algo que tem me preocupado sobre a sua vida. Com dependência do Espírito Santo. Com a Bíblia aberta, porque é ela que julga, não a gente, não as minhas opiniões e impressões, mas o que a Bíblia diz, e a gente fala, e pede que Deus restaure esse irmão, para que a igreja tenha um testemunho puro do Evangelho.